E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aulinha aí de Física A comigo, com o Passo, certo? Então, vamos ver sobre o que a gente vai falar hoje, beleza? Bora lá. Hoje, a aula de Física A vai ser sobre o quê? Ondas periódicas. As duas últimas aulas que eu passei para vocês foram sobre ondas e ondulatória, introdução à ondulatória. Mas hoje a gente vai falar sobre um tipo específico, que são ondas periódicas, que é aquela brincadeirinha que a gente fazia quando era criança, de ficar fazendo a cobrinha com a, como que fala? Com a corda, sabe? Então, aquilo lá é onda periódica, dando uma introduçãozinha para vocês. Mas vamos começar aqui, né? Mas o que são ondas periódicas no caso, né? A gente vai ter aqui que as ondas periódicas elas têm uma definição já, deixa eu colocar aqui em um tamanho que dê para enxergar melhor. As ondas periódicas, elas são uma sucessão regular de pulsos, como vocês podem ver aqui, ó. Então, a gente pode escrever aqui que elas são uma sucessão. Eita, ficou muito grosso. Aqui, ó. Uma sucessão, uma sucessão regular de pulsos. Beleza? Beleza. Mas aí, o que a gente tem? A gente tem dois tipos de ondas periódicas. A gente tem as ondas periódicas transversais e as longitudinais. Só que primeiro a gente vai falar sobre as ondas periódicas transversais, beleza? Que são essas ondas aqui, que elas são considerando uma fonte em um movimento harmônico simples. Uma fonte que vai estar em MHS. É assim que vocês podem pensar no nosso, na nossa onda transversal. E aí, o que acontece? Cada ponto dela oscila na mesma amplitude e frequência da fonte. Aqui, ó, essa onda tem uma certa amplitude, que é esse A aqui, que quando vocês estiverem vendo o PDF vai estar melhorzinho a imagem, certo? Aqui, esse A seria a amplitude da nossa onda, enquanto a fonte está aqui em MHS, que ela faz a fonte, ela vai subindo e descendo, certo? Então, eles vão ter a mesma amplitude e a mesma frequência, todos os pontos aqui, certo? Então, o que acontece? A gente tem aqui uma outra coisa que é bem interessante. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui ó, pontos. A gente tem a gente vai ter, opa, ficou feio. Assim, a gente vai ter o mesma amplitude e mesma frequência. Pra gente não esquecer, né, que todos os pontos têm a mesma amplitude e a mesma frequência. Só que aí, a gente analisando assim a onda, vamos pensar na onda desse jeito. Vamos pensar aqui que é uma corda, certo? Tendo aquela oscilação lá que eu falei no começo, que seria tipo a gente fazendo a cobrinha, sabe? Vamos pensar nela desse jeito aqui. Então, se a gente olhar para essa onda desse jeito, existem dois pontos que são muito importantes, que é o que são quais? A crista e o vale. A crista é o ponto mais alto, que é esse aqui, ó, no caso. Essa aqui, ó, essa aqui é a nossa crista, que ela vai ser o quê? O ponto mais alto. Enquanto o nosso vale, que é esse aqui, ele vai ser o ponto mais baixo da nossa onda. Ele é o ponto mais baixo. Sempre vai acontecer isso. Quando a gente tem uma oscilação de onda, a gente vai ter o ponto mais alto e o ponto mais baixo, certo? Isso aqui, mas você está vendo aqui para o lambda, a gente vai ter o lambda que eu vou explicar aqui, que é a distância entre as duas cristas ou dois vales. Ou seja, você pega duas cristas, a distância entre elas vai ser um lambda, que é o comprimento de onda. Aqui, se a gente pegar entre dois vales, também vai ter o lambda. E aí, a gente tem aqui o lambda sobre 2, ele tem um nome, essa variável. Que essa variável é o comprimento de semi-onda.
beleza? É o comprimento de semi-onda. Então, a gente vai ter aqui que o lambda, nosso lambda, ele é a distância entre duas cristas ou dois vales, beleza? Isso aqui sempre vai ser a mesma regra. Só que aí a gente tem que, sendo V, o V, ele está aqui, ó, o nosso V. É que não dá para enxergar aqui muito bem, mas a gente tem uma setinha verde bem aqui, ó. A gente tem uma setinha verde bem aqui, e esse aqui é o nosso V, que é a nossa velocidade de propagação, beleza? A gente pode chamar aqui, ó, velocidade de propagação, beleza? Essa é a nossa velocidade de propagação. Aí, se a gente tem a nossa velocidade de propagação da onda e lambda, a distância percorrida pela onda, em um intervalo de tempo igual a um período, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a nossa velocidade, sabendo, né, que a nossa velocidade ela é dada por ΔS sobre ΔT, como a gente viu naquelas aulas anteriores que a gente teve, certo? Se a gente tem isso, a gente pode pegar e fazer o seguinte: a gente pode pensar no seguinte: o lambda vai ser a distância percorrida, então ele é o nosso ΔS aqui. Opa, desculpa, vamos fazer melhorzinho. O lambda vai ser o nosso ΔS, enquanto o nosso ΔV vai ser o nosso período de oscilação, o nosso ΔT. Ele vai ser o nosso período de oscilação aqui. E aí, o que acontece? Vocês lembram que frequência é igual a 1 sobre o período, né? Olha só, isso aqui, essa velocidade, ela é igual a lambda vezes 1 sobre o período. Logo, isso aqui é a nossa frequência. Então, a gente vai ter uma equação muito legal, que vocês já devem ter visto, que é o nosso V igual a lambda F. Vocês já devem ter ouvido falar dessa equação, certo? Aí se a gente tem que lembrar uma outra coisa que é bem interessante, que em uma onda mecânica, como por exemplo o som, o que acontece? A sua velocidade ela vai depender apenas das propriedades do meio e não da velocidade de movimento da fonte, certo? Porque, por exemplo, o som ele não se propaga no espaço, como eu disse em algumas aulas anteriores. Então, aquele piu-piu-piu explosão do Star Wars, na verdade, é falso. Não existe som no espaço, certo? Então, se alguém estivesse no espaço, você não ouviria a pessoa falando, caso ela conseguisse sobreviver ao vácuo. Você não conseguiria ver a pessoa falando, porque o som é uma onda mecânica, certo? Agora, se a gente pensar na equação anterior aqui que a gente fez, que é essa aqui, o que vai acontecer? Ela representa a velocidade de propagação da onda, não a velocidade dos pontos da corda. Porque o ponto da corda, ele realiza um movimento harmônico simples. E ele tem uma velocidade, e a velocidade dele vai variar de uma forma diferente, a velocidade dos pontos, certo? A velocidade dos pontos a gente vai expressar desse jeito aqui, ó. A velocidade dos pontos é igual a menos ômega A, opa, ômega A vezes o seno, opa, é seno de ômega t mais φ0. Beleza? Isso aqui é como variam os pontos, certo? Como a gente viu na parte de MHS. Vocês devem ter visto em MHS. Isso aqui é a mesma equação do MHS. Se vocês não lembram, volta um pouquinho e deem uma olhada na parte de MHS, certo? Agora, o que acontece? Se a gente tem tudo isso já de informação, a gente já sabe como são ondas periódicas transversais. Agora, o que a gente precisa são as ondas periódicas longitudinais, certo? Só que aí agora a gente vai pensar no seguinte: a gente vai precisar considerar um tubo cilíndrico que ele contém um gás e ele está parado, é, ele tá provido de um êmbolo, sabe? Como que eu posso explicar? Sabe, seringa? Sabe seringa? É a mesma coisa que a gente tem aqui. Só que a seringa, nossa, aquele êmbolo, aquele negocinho que a gente empurra, ela vai estar variando em um MHS,
sabe? Ela vai estar variando o MHS. Aí, por exemplo, no caso dessa aqui, longitudinal, a onda, vocês vão ver que ela está indo meio que de lado. Ela aumenta, diminui, assim, de lado. Enquanto essa aqui, ó, ela está indo para cima e para baixo. Entendeu? Vocês podem pensar mais ou menos desse jeito, sabe? Para ficar mais fácil de entender qual que é a ideia das ondas, das diferenças de ondas, certo? Aí, por exemplo, a gente tem aqui nesse caso, se vocês olharem essa imagem, dois casos, quando a gente comprime o êmbolo e quando a gente abre o êmbolo, certo? Aí, quando a gente empurra o êmbolo, a gente tem um efeito de compressão. Então a gente coloca aqui, ó, que a gente está empurrando o êmbolo. Espera aí, empurrando. Empurrando é com dois R? Empurrando, acho que é. Êmbolo. E aí, quando a gente tem a rarefação é o quê? É aqui, ó. Quando vocês olham nesse ponto aqui, por exemplo, ó, vocês conseguem ver que aqui nesse ponto a gente tem menos partículas, né? Aqui a concentração de partículas está bem menor. Como aqui, ao contrário desse ponto aqui, onde a concentração de partículas está bem maior. Vocês estão vendo como está bem comprimidinho, tem um monte de partícula uma próxima da outra? Isso é a compressão, porque a gente está empurrando o êmbolo e aí a pressão ali aumenta, porque tem menos espaço, mas a quantidade de partículas continua a mesma. Só que aí se a gente pega essa compressão que a gente acabou de fazer e faz essa rarefação, que é puxar o êmbolo para trás, essas partículas elas tendem a se adaptar ao tamanho do compartimento. E aí elas se espalham e sofre essa rarefação, que é quando a gente tem o quando puxamos o êmbolo. A gente puxa o êmbolo, certo? E aí só que aí, nossa, só que aí ainda existe aquela equação que ela é da velocidade de propagação. A velocidade de propagação que a gente está vendo aqui, que é essa setinha verde, ela ainda continua valendo aquela relação que a gente pegou aqui de cima, ó. Essa relação aqui do v lambda f. Então, a velocidade de propagação ela é dada pelo nosso v igual a lambda f, certo? Só que aí, nesse caso, o lambda nosso, vocês podem ver aqui, ó, se a gente, se a gente tiver a representação gráfica da situação, o nosso lambda aqui, deixa eu pegar aqui o lambda e eu vou falar para vocês o que ele é. Esse lambda, ele é a distância entre as duas compressões ou entre rarefações consecutivas. Ó, a gente pode colocar aqui distância entre duas compressões. Eu vou escrever para ficar mais fácil de vocês verem. Compressões ou rarefações. Certo? Que é o que está acontecendo aqui. Ó. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, ele tem a representação gráfica como se ele fizesse a transferência de uma onda longitudinal para uma onda transversal. Aí vocês podem ver que o nosso lambda ele está bem aqui, que é quando aqui a gente tem uma compressão, quer dizer, uma rarefação, e aí depois a gente tem a próxima rarefação. Então a gente tem um comprimento lambda, enquanto aqui a gente tem uma compressão e aqui a gente tem a outra compressão, e aí tem um comprimento lambda. Entenderam? Isso aqui pode ser definido pelo volume do nosso gás. Pensa se a gente tiver um gás ali variando, o volume dele vai estar maior no ponto de compressão e menor no ponto de rarefação. Entendeu? O volume ocupado por ele. Aí vocês podem pensar desse jeito. Só que aí, depois disso, a gente tem um princípio muito importante, que é o princípio de Huygens. É Huygens, acho que é assim que fala. Eu não sei falar esse nome direito. É Huygens, eu acho. Então, esse princípio de Huygens ele é super importante para a gente começar a pensar no, na parte de difração, que a parte de difração ela é fundamentada nesse princípio. Aí, o que a gente pode pensar? A gente primeiro precisa entender o que é um raio e fonte de onda. Não, isso aqui não é fonte, é frente. Aqui é frente.
Eu escrevi errado. Opa. Aqui é frente de onda. Raio e frente de onda. Beleza? A gente precisa saber o que são essas duas coisas para começar. Agora, para entender essa situação aqui que está no desenho, e entender o que é um raio e o que é uma frente de onda, o que acontece? Por exemplo, pensem no seguinte: você tem uma pedra, você está num lago parado, ele está bem estático, assim, bem paradinho, e aí você tem uma pedra, e você joga ela dentro de um lago. Você pega uma pedra, você está no lago e você vai lá e joga a pedra dentro desse lago, beleza? O que vai acontecer? A partir do ponto onde você jogou a pedra, a água vai começar a criar ondas, certo? E essas ondas elas vão se espalhando conforme a energia vai sendo dissipada e conforme a energia vai sendo propagada, certo? Então você vai ver a situação que está nessa imagem aqui, ó, que a gente vai ter uma crista, que é onde a onda começa, onde a onda toma o maior ponto, e um vale, aonde a onda tem a menor intensidade, que é quando ela fica para baixo, certo? E aí, a gente vai ter também uma região que não vai ficar perturbada, porque a energia foi toda dissipada até aquele ponto. Mas até lá, ó, vocês podem ver que ainda assim é um movimento, é uma onda periódica. Porque entre duas cristas, a gente vai ter o nosso lambda. Continua existindo o nosso lambda. E entre uma crista e um vale, a gente tem o nosso lambda sobre 2. Então continua sendo uma onda periódica. Só que agora é em duas dimensões. Naquela lá a gente estava pensando em uma dimensão. Aqui a gente está pensando em duas dimensões. Entenderam? Aqui a gente está vendo um lago. Essa é a única diferença. Aí, o que a gente pode ver? Que a frente de onda, ela é a linha ou superfície formada por pontos da onda que oscilam na mesma frequência e que separam a região perturbada da região não perturbada, que é essa parte aqui, ó, a frente de onda. Entenderam? Essas partes aqui são a frente de onda. Beleza? Eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever isso aqui de uma forma para ficar mais fácil de vocês verem, para ficar mais fácil quando vocês acessarem o PDF, beleza? Então a frente de onda, ela vai ser uma linha de pontos, beleza? Mas ela pode ser uma linha ou uma superfície, mas eu vou colocar aqui para facilitar, que tem a mesma frequência, beleza? Tem a mesma frequência e oscilação. Ela tem a mesma frequência e ela tem a mesma frequência e separam a região perturbada da região não perturbada. E separam região perturbada da não perturbada. Beleza? É assim que vocês vão pensar na frente de onda. Ela tá aqui, ó. Essa aqui é a frente de onda. Entenderam? Essa é a nossa frente de onda. Sacaram? Por que eu escrevi raio e fonte de onda? Nossa, isso aqui, ó. Calma. Isso aqui tá errado. Na verdade, isso aqui não é raio e fonte de onda. É que eu fui montar esse documento aqui e acabei escrevendo errado. Na verdade, aqui é a definição do princípio de Huygens. Então, aqui, na verdade, eu vou escrever até de azul, ó. Deixa eu aumentar. Esse aqui, na verdade, é o... Eita, ficou muito grosso. Aqui, ó. É o princípio de Huygens. Ai, gente, eu esqueci como escreve. Ah, é H-U-Y. H-U-Y.
Beleza? Essa aqui é a definição do princípio de Huygens. Que aí como que é essa definição? É aqui, ó. Dado uma frente de onda, podemos considerar os seus pontos como fontes secundárias de ondas, onde estas, que se propagam no mesmo sentido e com a mesma velocidade das ondas geradas pelas fontes originais, nos permitindo determinar a nova posição da frente de onda, como sendo a de superfície que tangencia essas ondas secundárias. Tá, mas o que, que tudo isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que quando a gente tem uma fonte, ela vai gerar ondas. Como no caso aqui dessa imagem, ó. A gente pensa no seguinte: a gente tem várias fontes aqui, certo? Pensando nelas. E aí, pense em fontes secundárias. Quando você tem uma fonte secundária aqui e outra do ladinho, quando você emite um som, vamos supor, o que, que vai acontecer? Ou você pega uma pedrinha e você joga duas pedras juntas em um lago. Elas vão formar ondas. Só que essas ondas, elas vão se juntar em algum momento e vão se tornar uma onda só. E aí é aí que entra a parte da frente de onda. Ó. A gente tem aqui uma fonte secundária, várias fontes secundárias, e aí a gente vai ter, assim, depois de um certo espaço, onde as ondas se juntam, uma frente de onda nova, sabe? É uma nova frente de onda aqui, formando uma onda maior, como se fosse uma onda gerada por todas as por todas as fontes ali, certo? E aí, o que, que acontece? A gente tem nesse caso aqui também, se fosse em duas dimensões, sabe? A gente jogando uma pedra, elas vão formar aqui, se a gente jogasse várias pedras assim em volta, elas começariam a se juntar e formar uma nova frente de onda. Uma nova onda que parecia uma fonte única, sabe? Então, o que, que acontece? Aí, isso aqui é um exemplo. Esse aqui realmente é um exemplo muito bom para o princípio de Huygens. Vocês têm que dar uma olhada e tentar entender ele é, espacialmente. Tem que ter uma visão espacial bem legal para vocês conseguirem entender esse princípio, sabe? Para vocês saberem como isso funciona, porque isso é o princípio fundamental, fundamental para a gente tentar explicar a difração de ondas, certo? Que vai ser o próximo tópico que eu vou falar agora com vocês. Entenderam? Mas essa aqui é a ideia. Você vai ter várias fontes onde elas juntam as suas ondas e se tornam uma fonte nova de onda. Beleza? Mas agora a gente vai pensar na outra parte, que é o quê? A difração de onda, que é o que eu estava falando para vocês que a gente ia explicar, certo? Então, agora, como que eu posso explicar isso aqui? Eu vou colocar um jeito, uma citação que eu vi no livro, certo? Que eu vou até copiar aqui, ó, que é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos. Mas como assim contornar o obstáculo? É que, por exemplo, aqui, nesse caso, ó, vamos lá. Se você tiver a gente tem duas situações possíveis, beleza? A gente tem a situação para partícula em uma abertura e para onda em uma abertura. Isso é legal, porque se vocês entenderem isso, vocês vão entender bem legal também a questão da dualidade onda-partícula da luz, beleza? Mas vamos lá, olha só o que, que acontece aqui, gente. Se a gente tem aqui várias partículas, certo? Várias partículas mesmo, sei lá, um gás ou alguma coisa. O que, que vai acontecer? Aqui, o nosso gás, ele vai passar por uma abertura que tem aqui, só que aí ele não vai passar certinho. Ele vai meio que ir passando umas partículas ali, pá, e aí ele vai se concentrar aqui, ó. Ele se concentra nessa região aqui, entendeu? Se a gente tiver um anteparo aqui, a gente vai ter uma região aqui que vai ter uma parte, a gente vai ter uma região aqui que vai ter uma parte, e a gente vai ter uma região aqui que vai ter uma parte das partículas, certo? Porque elas foram difratadas, elas foram espalhadas e assim a gente vai ter um espalhamento delas, certo? Agora, no caso aqui de uma onda, o que, que acontece? A onda, não importa a, a fechadurazinha, a aberturazinha aqui. Se a abertura dela
for próxima ao comprimento de onda, se essa distância aqui, ó, se a gente chamar essa distância aqui de d, se essa distância d aqui, essa distância d, for próxima ao comprimento de onda da nossa onda, né? O que vai acontecer? Ela vai se tornar uma fonte secundária de onda. Porque, por exemplo, pensem comigo. Quando a gente tá. Tem alguém conversando na sala e vocês estão no quarto de vocês. Se vocês fecham a porta, nada passa. Mas se você deixar a portinha um pouquinho mais aberta, o som, na verdade, vai acabar aparecendo mais alto do que se você deixar a porta toda aberta. Tentem fazer esse teste em casa. Pega e vai achando uma frestinha que vai parecer que a pessoa vai acabar. Vai parecer que o pessoal na sua sala vai estar falando mais alto do que se você deixar a porta toda aberta. Por quê? O som ele se propaga como uma onda. E aí, quando você tem uma abertura próxima do comprimento de onda dela, o que vai acontecer? Você vai estar fazendo uma difração. E aí ela alcança lugares geométricos impossíveis para partículas. Entenderam? Então, seria como uma segunda fonte, sabe? De onda. Ela ia se propagar muito mais. Entenderam? Então, o que acontece? Só que aí, a gente tem uma coisa aqui muito interessante. Que quando a onda atinge a aresta da fenda, gera uma fonte secundária. Dessa forma, garantindo a deflexão dos raios de onda na região após o obstáculo, caracterizando a difração. A difração, nada mais, nada menos, é, é isso. Que a gente pega uma onda. Ai, caramba, peraí que meu. A gente pega uma onda e aí acontece isso. Ela vai bater na abertura e aí ela vai meio que reverberar. E é que explicar isso é um pouquinho mais complicado. Eu poderia fazer. Se fosse para explicar isso detalhadamente, teria que ter uma aula só para isso. Mas a gente mais para frente vai ver um pouquinho mais dessa parte. Mas pensem que seria uma onda secundária, sabe? Seria realmente a onda se refazendo, tendo uma nova fonte. Porque esse é o papel da difração. A difração é uma amplificação da onda depois de um certo obstáculo. E aí, desse jeito, ela vai conseguir atingir áreas que uma partícula não conseguiria atingir. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, ela pega durante todo o anteparo, aqui, a nossa onda. A nossa onda, ela vai atingir todo esse anteparo aqui. Enquanto as nossas partículas, elas não pegam essa parte, não pegam essa parte. Só que a nossa onda pega tudo. Entendeu? Entenderam? Então, isso é a difração. Beleza? Acho que é isso por hoje. A gente já foi para quase meia hora de aula. Então, eu acho que por hoje é isso. Eu vou disponibilizar o PDF na Educo aqui para vocês do que eu escrevi. Qualquer dúvida, me chame. Essa aula é uma aula um pouquinho mais complexa, mas ela é legal. Se vocês estudarem bastante, vocês vão entender bem legal essa parte. Beleza? Qualquer dúvida, podem me chamar. A gente vai ter mais abordagens sobre esse assunto, sobre esse tema, para a gente tirar futuras dúvidas e tudo mais. Mas é isso. Muito obrigado pela aula. Cuidem-se e até a próxima.